Meu nome é Bernardo Braga de Albuquerque Pereira, eu tenho 18 anos, sou profissional de hipismo e nasci em Brasília. Eu participei do Campeonato Brasileiro de Júnior, que foi realizado no Clube Hípico de Santo Amaro no último final de semana. E no campeonato em equipes, a minha equipe ficou em segundo lugar, que foi uma equipe mista entre Brasília, Minas Gerais e São Paulo. E no qual na competição de equipes eu fiz 5 pontos no primeiro dia, 4 pontos no primeiro percurso do segundo dia e 0 no segundo percurso. Levou a gente no segundo lugar. E individualmente eu fiquei em quinto lugar, fazendo 4 pontos e 0 no último dia. E esse foi o 10º campeonato brasileiro que eu participei. O terceiro na categoria júnior, que é composta de no máximo 4 anos. Normalmente são 2, eu acabei tendo a oportunidade de saltar o terceiro porque saí um ano mais cedo da categoria antiga. Eu participei do campeonato com 2 cavalos, um cavalo mais jovem que não tinha experiência nessa altura, era a primeira vez, que me surpreendeu muito, teve um excelente desempenho, acabou cometendo 3 faltas ao longo dos 5 percursos, o qual eu poderia ter evitado se tivesse conhecido ele um pouco mais nessa altura, mas ele nunca tinha pulado, então não tinha como saber. E com uma outra égua, que é muito boa, mas é uma égua um pouco mais difícil, que não tem uma regularidade tão grande. Mas eu avalio o desempenho no Campeonato Brasileiro, um desempenho bom com os 2 cavalos, que sempre pode melhorar, acredito que tenho que melhorar, mas no geral foi um desempenho muito bom com os 2 cavalos. Meu primeiro campeonato brasileiro foi na cidade em que eu nasci, foi Brasília, e foi um campeonato brasileiro de escola de 60 centímetros. Eu fui muito bem até o último dia. No último dia, no desempate, eu acabei não indo muito bem, eu tinha apenas 8 anos, tinha muito medo de cavalo, tinha acabado de sofrer um acidente, tinha bastante medo. Foi muito construtivo para mim esse campeonato, porque me mostrou que eu não precisava ter medo, que era seguro e que eu realmente gostava do esporte. Foi um campeonato muito importante para minha carreira. Porque quando você estava aí era assim, meu irmão sempre montou e meu pai também. Na época que eu era mais novo, eu tinha bastante medo. Meu irmão me ajudou muito a perder o medo e eu tinha 2 colegas na época que eram um pouco mais velhos do que eu, que insistiam muito para que eu montasse mais, para que eu perdesse o medo, para que eu ajudasse ele com esses outros cavalos. Eu fui perdendo medo aos poucos. Foi com o tempo. Eu tive muito medo entre os 8 e os 10 para 11 anos. Dos 11 anos em diante, meu medo acabou, mas foi com muito tempo e muita insistência das pessoas que gostavam muito de mim para que eu continuasse no esporte. Eu acho que é natural quando a gente é novo, vai saltando cada vez um campeonato mais importante do que o outro. E na minha primeira participação no Campeonato Sul-Americano, em 2014, eu fiquei um pouco nervoso, era meu primeiro campeonato muito importante. E a pessoa que me fez parar de perder o medo foi o meu instrutor desde sempre, que hoje é até padrinho da minha filha, chama José Cabral Neto. E na época eu trabalhava na escola e montava alguns cavalos da escola para dar corda, para poder deixar eles bem para os alunos. E aí, na hora que eu ia entrar na pista, assim, eu falei, pô, Cabral, eu tô um pouco nervoso. E ele falou pra mim, não, fica tranquilo, monta como se você estivesse montando naqueles cavalos da escolinha, monta natural que você vai sair bem. E isso foi muito importante pra mim. Desse campeonato em diante eu nunca mais tive problema de ficar nervoso ou de sentir pressionado. Sempre lidei muito bem com isso daí, lido muito bem com isso daí até hoje. Foi a única vez que eu me senti um pouco nervoso e logo me acalmou e sempre fui bem, sempre fui tranquilo nessa parte. A paternidade em relação à forma de montar, em relação à forma de lidar com o cavalo, não mudou, não mudou absolutamente nada. Mas a paternidade foi muito importante para mim como um crescimento para ter mais responsabilidade, para pensar no que fazer, qual que é a consequência, quanto isso vai agregar para mim, o que me afeta a minha filha. Então me fez ficar mais maduro, eu acho. Tive que amadurecer muito ao longo da gestação e tudo, para poder ser mais responsável, para poder pensar melhor no que fazer. E a paternidade foi muito boa para mim, foi muito construtivo na minha vida. Hoje eu trabalho na Sociedade Hípica Paulista, com José Luiz Guimarães de Carvalho,
E eu acordo às 5h40, tomo banho, me arrumo, tomo café da manhã tranquilo, assistindo o jornal, vou para a Hípica, chego na Hípica em torno de 6:50, eu moro muito perto da Hípica aqui em São Paulo. Eu treino normalmente de 7 a meio-dia, meio-dia e 15, paro para almoçar, volto 1 hora normalmente, e de 1 até as 3h30. Essa é a minha rotina diária. Quando tem prova, acaba mudando um pouco, quando tem um número maior de cavalo para trabalhar, e eu monto em média 10 cavalos por dia, isso aqui em São Paulo. Quem me apresentou aos cavalos foi a minha avó junto com meu pai, e a minha avó montava, o meu pai montou, meu irmão montou, então é um pouco de família, já tinha uma ligação familiar com o cavalo, e eu comecei a montar aos 7 anos, mas desde criança, desde muito pequeno, igual eu faço com a minha filha, meu pai me levava na Hípica para subir num cavalo, passar a mão no cavalo, então desde muito novo eu tenho contato com o cavalo, antes de 1 ano, mas desde muito novo eu tenho contato com o cavalo. Sempre na Sociedade Hípica de Brasília, com meu pai, com minha avó, e minha mãe também acompanhou ali minha infância nos cavalos, ela sempre teve um pouco de medo, mas sempre buscou estar presente quando pôde. No final de 2013, eu recebi um convite para participar do Fate Children, que foi realizado em Brasília, que é um campeonato para mirins, no qual eram com 32 pessoas, 32 atletas, 16 brasileiros e 16 de outros países, como Canadá, Estados Unidos, tinha um atleta do Irã até. E os atletas brasileiros iam com 2 cavalos, esses 2 cavalos eram sorteados para ficar um com cada brasileiro e um com cada estrangeiro. Eu tinha 2 cavalos, um muito bom, um muito ruim, que não tinha muita condição, mas eram os 2 cavalos que eu tinha na época. Eu acabei sendo sorteado para ficar com um cavalo não tão bom e eu não tive um desempenho muito bom. Fiz 8 pontos no primeiro dia e 12 no segundo dia. Acabei nem indo para a final, não foi um campeonato muito bom. Meu outro cavalo foi com um sul-africano, teve um desempenho muito bom, foi para a final, se eu não me engano fez 4 pontos e acabou ficando entre os 10 colocados. Eu não tive um desempenho muito bom, mas foi meu primeiro campeonato internacional. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Você vai assistir o evento, Maria? Meu primeiro campeonato sul-americano foi em 2014, em Santiago, no Chile. Eu tive um desempenho muito bom, fiquei em 6º lugar no individual e a nossa equipe foi campeã. Eu tinha uma égua que tinha bastante sobra naquela altura, que era a categoria Mirim, 1,20, 1,25 no último dia. E foi muito bom, foi a primeira vez que eu saltei fora do país, com a delegação brasileira, foi um campeonato bem legal, aprendi bastante coisa, me diverti bastante, foi um campeonato muito bom. O sul-americano no Brasil foi em 2016, que eu já saltei na categoria Júnior, com o mesmo cavalo que eu saltei categoria Mirim, chama Valtelina. Foi minha égua, até hoje, o cavalo mais importante da minha vida. Eu também tive um desempenho excelente, fiquei em 2º lugar no individual e minha equipe foi campeã de novo. A equipe do Brasil foi campeã de Júnior e foi muito bom porque foi um campeonato disputado em casa, que a minha avó conseguiu vir assistir, a minha namorada, que é mãe da minha filha, conseguiu vir assistir, a família dela, meu irmão veio de fora assistir também. E foi meu último campeonato sul-americano. E ano passado eu não tive condição de ir, e agora que eu estou profissionalmente aqui na Hípica é mais difícil. E foi um campeonato muito bom, já era uma altura que minha égua não tinha tanta sobra, eu tive que montar muito bem, ser muito preciso para que ela tivesse um bom desempenho, e graças a Deus deu tudo certo, ela fez a parte dela muito bem feita, eu também fiz a minha e rendeu um título, foi um título muito importante na minha carreira. Eu acredito que o hipismo seja um esporte que é difícil de definir o momento que você vira profissional do momento que você é uma categoria de base ou amador. Hoje eu
tenho 18 anos, salto categoria de base ainda, mas já sou um profissional, porque moro em São Paulo há 1 ano, trabalho para uma pessoa, mas antes eu já dava aula na escolinha, então é difícil definir o momento que você vira profissional. Acredito que eu me tornei profissional no meio de 2016, que foi quando eu comecei a ser remunerado e ter mais responsabilidade com o que eu tinha que fazer em Brasília. Eu já ajudava, mas não era um trabalho. A partir do meio de 2016 eu tive mais responsabilidade. Foi com 16 anos, então, se eu pudesse definir com a idade que eu virei profissional. E o caminho mais normal, assim, o caminho natural de um profissional é que ele salte alguma categoria de base, alguma coisa, e com o tempo vai trabalhando para uma pessoa, para outra pessoa, e vai se tornando um profissional, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas o tempo que faz você virar profissional, não você saltar é enorme, você ter um título muito importante, mas você conseguir passar conhecimento, conseguir distribuir um pouco do que sabe para alguém que sabe menos do que você. Acredito que isso faça você se tornar um profissional, ser remunerado e conseguir passar um pouco da experiência para as pessoas. Eu acredito que no hipismo não tem muita diferença você montar num cavalo, numa égua. A opinião que eu tenho é que depende muito do cavalo. Você tem um cavalo que às vezes é melhor, uma égua que às vezes é melhor. O cavalo mais importante da minha vida foi uma égua. Eu acabei de ter, ao longo desse ano que está, durante 6 meses, um cavalo que foi muito importante para mim. Ele era cavalo. Então não tem muita diferença. E o legal do hipismo, além disso, é que é o único esporte olímpico, acredito, que você compita de igual para igual, homens e mulheres, que não tem a divisão de uma categoria para homem e uma categoria para mulher. Você compete de igual para igual entre homens e mulheres. A Valterina foi muito importante para mim porque foi comprada pelo meu pai e pela minha avó para ser um cavalo para eu saltar a categoria mirim, tentar saltar pré-júnior, mas acabou me dando um título importante na categoria mirim, consegui fazer bem a categoria pré-júnior e a categoria mais importante da categoria de base, que é a categoria júnior, consegui ter um excelente desempenho com ela. E ela foi muito importante para mim porque serviu para mim durante 4 anos e foi o cavalo mais importante da minha vida. Todos os títulos importantes que eu tenho foram ela que me deu, foi ela que me deu esses títulos. E infelizmente ano passado, quando eu trouxe ela aqui para São Paulo junto comigo, ela ficou 3 meses só na hípica paulista, acabou tendo uma cólica, teve que ser operada, não resistiu, acabou morrendo. E ela foi o cavalo mais importante da minha vida porque foi o que me deu os maiores títulos e o que mais me ensinou até hoje. O hipismo é um esporte que a gente mais perde do que ganha, porque o único que ganha é o primeiro lugar, mas o cara que fica em segundo, terceiro, quarto, ele também está classificado, mas não está ganhando. Então a gente mais perde do que ganha, e é importante para quem está montando, para quem está começando, que a gente tenha muita persistência, muita dedicação, muita humildade, e que é um esporte que para você conseguir ir bem, para você conseguir chegar o mais longe possível, você precisa abrir mão de algumas coisas, mas é um esporte muito bom, que ensina muita coisa na vida, que ensina a gente a perder, ensina a gente a cair, a levantar, e vai ter sempre uma pessoa que sabe mais do que você. Você nunca vai ser o melhor e vai ter sempre uma pessoa que sabe mais do que você. Por isso que eu acredito que seja um esporte muito importante para a vida das pessoas e que ele deveria ser mais visto, assim, as pessoas deveriam saber mais dele, porque apesar de no alto nível ele ser muito caro, ele ensina muito, ele é muito importante para a vida das pessoas, não só para a vida esportiva, mas para a vida pessoal das pessoas. Hoje eu tenho nível médio completo e nesse semestre que vai entrar, que começa em agosto, vou começar a estudar administração para ter curso superior em administração, mas hoje apenas nível médio. Meu pai chama Júlio César de Oliveira de Albuquerque Pereira, ele atua hoje como advogado, e minha mãe se chama Valquíria Maria Pinto Braga e ela é empresária no ramo alimentício, todos dois em Brasília. O José Reynoso é um cavaleiro que é excepcional. Ele é muito habilidoso, eficiente, preciso
e ele monta em qualquer cavalo e faz qualquer cavalo pular. Ele é muito bom cavaleiro e, além disso, ele é um instrutor excelente. Acabou de ter o Campeonato Brasileiro agora da Santo Amaro, mesmo que eu participei. Na minha categoria o campeão foi um aluno dele, na categoria de pré-júnior o campeão foi um aluno dele. Ele tem sempre excelentes resultados como cavaleiro e excelentes resultados como professor. O Zé Roberto é um atleta em cima do cavalo completo. É um atleta que bota qualquer cavalo funcionando e ele é muito, muito bom a cavalo. É um excelente atleta. Se Zeus der preferência a Hera, vão incriminá-lo por sua parcialidade em favor da esposa. Se escolher Atena, vão invocar a fibra paterna. E se ele se pronunciar por Afrodite, verão nisso a prova de que não consegue resistir ao desejo do amor. Nada na ordem das precedências favorece qualquer solução. Para ele é impossível julgar. Mais uma vez, é um simples mortal que deverá se encarregar do assunto. Mais uma vez, os deuses vão empurrar para os homens a responsabilidade das decisões que eles se recusam a tomar, assim como eles destinaram as desgraças e vacilas funestas que não queriam para si mesmos.